Gente, eu fui colocar o microfone e derrubei a minha própria filha. Porque ela não tem mais onde ficar e fica bem aqui, olha. Olha aqui, a boião. Vocês estão vendo ela bota a cabeça debaixo do armário, gente. Essa cachorra acaba comigo, essa cachorra. É uma piada. Peraí. Olha aí. Vamos começar o show de hoje? O assunto é meio difícil pra mim, já vou logo avisando. Eu falo pra vocês nos stories que eu gosto de compartilhar sobre coisas que eu já trabalhei um pouco em cima, né? E que às vezes eu trago exceções pra vocês nos stories. Mas eu acho que tá ficando cada vez mais frequente essa coisa de falar sobre coisas que eu ainda estou. Não é nem tratando, porque nem terapia eu tô fazendo, eu tô fazendo agora. Mas que eu ainda estou refletindo, ainda estou aprendendo a lidar com. E hoje vai ser mais um desses episódios. Antes da gente começar, eu vou tomar a liberdade aqui de pegar uma garrafa de água, porque eu esqueci. E eu vou falar pra caramba, né? E eu vou fazer aqui a coisa que a minha irmã me lembrou que eu não fiz no meu primeiro episódio, que era interessante de fazer, que é se apresentar, né? Aí peraí que eu vou buscar minha água. Esse aqui é o máximo de água que eu tô na minha geladeira. 3 dedos. Pra quem tá só ouvindo, eu tenho 3 dedos de água na minha geladeira de uma garrafinha de 500 ml. Esse é o tipo de dona de casa que eu sou. E quem achou ruim que se lasque, né? Que entregue na mão do Senhor, que faça uma oração por mim. Migas, eu me chamo Johanna, tenho 30 anos de idade. Me encontro na maturidade, no auge da maturidade dos meus 30 anos, me sentindo uma adolescente completamente despreparada para viver a vida adulta de uma mulher de 30 anos. Ao mesmo tempo que eu me sinto muito preparada também para outras coisas, na verdade, para a maioria das coisas, mas sem ser desse ponto de vista de você estar preparado e sim por ter coragem de fazer por mim, sabe? De o que é que eu tenho que fazer para me fazer feliz. Pronto. Nesse ponto aí, eu tenho um lugar de fala e eu consigo viver a minha vida usando isso de base. E nesse lugarzinho aí eu me sinto preparada para viver. E eu falo sobre isso porque nesse espaço que a gente está construindo aqui, eu compartilho as minhas experiências, tanto aqui no podcast como nas redes sociais, principalmente nos close friends do Instagram. Eu compartilho a minha experiência, que é não 30 anos, porque graças a Deus eu não comecei tão cedo assim, mas no mínimo 15 anos de sofrimento na mão de homem. De todos os tipos que se possa imaginar. Eu acho que, graças a Deus, e aos traumas da infância também, eu não fui pro lado da agressão física, sabe assim? Nem da verbal, no sentido de ser esculhambada, por exemplo. Então tem coisas, eu tenho esse lado aí, mas de resto, o que tinha pra sofrer na mão de homem eu sofri. Porque eu fui criada pra achar que o meu grande objetivo da vida era encontrar um amor. E que esse amor não era o amor, um lugar seguro, onde eu pudesse crescer do lado de uma pessoa e que a gente ia se cuidar e construir a vida juntos e viver experiências juntos e isso e aquilo. Não, era o amor era um homem. Esse homem era cuidadoso, esse homem era respeitoso, esse homem se preocupava comigo. Foda-se, não importava. O que importava era que eu tivesse o homem do meu lado. Uma das coisas que eu ouvia muito nesse sentido, que não era nem pra mim, era assim de pessoas muito próximas que estavam ali no meu ambiente em que eu estava crescendo e que falavam entre si, eu ouvia, era não importa se eu estou bem, se eu tô feliz, tipo assim, com dinheiro, se eu comprei uma casa, se eu tenho, não importa. Se eu não tiver com um homem do meu lado, eu não vou estar feliz. Esse era o tipo de coisa que eu ouvia. Então isso fez com que eu crescesse achando que, caramba, não vai importar se eu tiver feito uma faculdade, não vai importar se eu tiver uma casa, não vai importar se eu tiver outros outros méritos, outras conquistas, eu tenho que ter um homem do meu lado. Porque se eu tiver um homem do meu lado, aí sim tudo vai valer a pena. E aí eu cresci tendo comportamentos que faziam desesperadamente, assim, com que o homem ficasse do meu lado, a qualquer custo. Isso me machucou muito. Isso me fez sofrer por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E só de uns tempos pra cá é que eu comecei a ter consciência
do que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Quer dizer que hoje eu estou 100% livre? De forma nenhuma. Eu ainda me considero uma ex-dependente de validação masculina em tratamento. Em tratamento. E eu estou nas minhas relações, eu entro e saio de relações atenta sobre o que é que eu quero daquela relação, por que é que eu tô ali, o que é que tá acontecendo comigo enquanto eu tô ali, se eu sou suprida, se eu não sou, o que é que me faz ficar. Em situações, eu estou atenta a isso. E tudo isso para dizer que é isso que eu compartilho. Eu tomei todo esse meu sofrimento que eu vivi e eu coloquei, eu tenho colocado em um lugar só para fazer com que outras mulheres possam ter mais opções. Porque quando foi na minha vez, eu não tinha referência de que podia ser diferente. E eu acho que se eu tô aqui, eu fico até um pouco emotiva, mas eu vejo que quando eu tô aqui falando das minhas dores para vocês e mostrando que, olha, tem como você não ir por esse caminho, eu tô usando o que me machucou para curar outras pessoas. E eu não vou dizer que, ai, que bom que eu passei pelo que eu passei porque eu posso ajudar, não. Se eu pudesse não ter passado, eu escolheria não ter passado. Mas já que eu passei, já que eu cheguei nesse momento da vida de realmente ter essa bagagem de experiências, de sofrimento, então eu vou sim pegar tudo isso e usar como ferramenta para ajudar outras mulheres. Esse é o propósito do podcast e esse é o meu propósito nas redes sociais. Agora vamos para o tema do episódio, né? Antes que eu fique mais emotiva, eu não sei. Gente, eu tô tão emotiva esses dias, eu não sei se é por conta do período do meu ciclo, eu não sei se é porque eu realmente estou me sensibilizando mais com a minha própria história, porque eu tenho percebido isso principalmente hoje. Hoje eu passei por uma. Hoje eu tive uma conversa difícil com uma pessoa que eu amo muito. E a gente falou não, eu percebi nas falas que existe ali uma expectativa dela pra mim que nunca vai ser cumprida. Nunca vai ser cumprida não porque eu nunca vou fazer, apesar de que não vou fazer mesmo, aquilo que é do desejo dela, mas porque o desejo dela é insaciável. A expectativa dela é insaciável. E isso reflete muito na minha vida no quesito a necessidade que eu sempre tive de ser boazinha, sabe? Sabe a mulher que edifica o seu lar? Que a mulher sabe edifica o seu lar? Sabe a pessoa que é muito pacífica, muito. Não dá para eu tratar isso sem me lembrar da forma como as pessoas sempre falaram de mim. E que na verdade não é que eu fosse essencialmente aquilo, é que eu era o resultado das inúmeras tentativas de responder às expectativas. Então eu sempre fui muito. Ai, como ela é tranquila. Ai, como ela é pacífica. Passiva, olha o ato falho. Passiva sim, mas ninguém falava isso de mim não. Que é feio, né, falar isso. Ai, como ela é calma. Ai, ela tem um nível de maturidade que não dá pra entender. Ai, não. Sabe assim, eu sempre fui colocada nesse lugar de muito quieta, muito independente no sentido de não precisar de nada das pessoas, assim, eu não era a criança que ia pro shopping e chorava por uma boneca, eu não botava boneco por nada. Eu tava inclusive me lembrando hoje durante essa conversa, depois dessa conversa e depois que eu conversei com a minha amiga Ana Maria, eu tava me lembrando que os meus irmãos apanharam quando eu era criança. E eu nunca fui de apanhar, nunca. Mas não era porque eu era é, porque eu não me danava assim, porque eu não fazia nada. E até era um pouco mesmo, porque eu tinha tanto medo de apanhar que eu não fazia mesmo não, mas era porque eu era sonsa. Eu descobri muito cedo quais eram as estratégias que eu precisava utilizar para sobreviver àquele contexto que eu vivia. Então eu sabia que se eu quisesse não apanhar dos meus pais, do meu pai principalmente, eu não podia fazer certos tipos de coisas que eram típicas de uma criança, da infância de uma criança. E aí muito cedo eu fui descobrindo essas estratégias de sobrevivência no contexto. E quando a gente vai crescendo, isso vai meio que se fortalecendo, né? Isso vai, bem, se eu sou quietinha hoje, então eu vou continuar para não ser
maltratada, para não levar carão, para não ser criticada, para não. Então eu vou continuar sendo quietinha nos outros espaços que eu tiver acesso, para que eu continue sendo bem vista pelas pessoas que estiverem lá. E nessa coisa de você ser boazinha, que é o grande ponto, com o tempo eu descobri que ser boazinha não é sobre você ser mesmo aquela pessoa, sobre você ser mesmo uma pessoa tranquila, sobre você ser mesmo uma pessoa que sabe lidar com paciência e calma diante de situações conflituosas. Ser boazinha é sobre você cumprir exatamente a expectativa que está sendo colocada sobre você. E no momento em que a gente se coloca para cumprir essa expectativa, a gente está calando as nossas próprias vontades e os nossos sonhos. Eu não vou nem dizer as expectativas que a gente pode ter sobre si mesmo, porque quando a gente pega assim, tipo, essa pessoa é importante para mim, ela quer que eu faça X coisa. A sua expectativa sobre você não é você decidir que você quer L coisa, porque eu usei L, né? Geralmente eu uso Y. L coisa, não. A sua expectativa se torna responder positivamente à expectativa daquela pessoa. E aí o que é importante para você, que se lasque. O que você realmente quer para sua vida, que se lasque. Você fica naquela jornada de cumprir o sonho da outra pessoa, fazer a vontade da outra pessoa. E, gente, como alguém que fez isso por muito tempo da vida, posso dizer, não vale a pena nem de longe. Não vale a pena nem de longe. Porque nem que pudesse ser assim, tipo, eu me dediquei muito para cumprir a expectativa de uma outra pessoa e aí eu consegui e isso compensou para mim. Isso não existe. Porque como eu falei no começo do episódio, a expectativa da outra pessoa ela é inesgotável, ela sempre vai existir, ela sempre vai querer interferir na sua vida para que você tome aquela decisão de acordo com o que ela quer que você tome. Então essa compensação e esse resultado que você está lutando tanto para cumprir, para fazer, não vai acontecer, não vai chegar. Hoje estou sem os meus anéis e ficarei sem anéis. Então vamos deixar do jeito que tá. Vamos só continuar falando aqui. Outra coisa, a vida é sua. A vida é sua. E eu não tô dizendo isso porque, tipo assim, a vida é tua, faz o que tu quiser. Não, é que a vida é sua e só a sua receita vai te fazer feliz. Não tem condições, não existe no mundo absolutamente nada que outra pessoa possa chegar e te dizer sobre você mesma que vai realmente te fazer feliz. Até na terapia, que é uma mulher. Escolha mulheres pra terapia. Homens não entendem a gente desse jeito. Aí eu não falei de psicólogos homens, falo. Podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Escolher mulheres. Até naquele ambiente extremamente seguro, conversando com uma mulher que é extremamente preparada para lidar com as situações que você vai levar, ela não lhe dá conselho. Não, pelo menos não é para lhe dar conselho. Não é para dizer assim, olha, você devia fazer tal coisa, que isso vai te fazer feliz. Não. Ela lhe questiona. Ela faz com que você mesma diga o que é importante para você, porque essa resposta precisa sair de você. Não tem condições de outra pessoa chegar e falar para ti. Então, o que é que adianta você cumprir com a expectativa da outra pessoa para a sua vida, se isso nunca vai te fazer feliz? Se isso nunca vai te levar para um lugar da sua vida que você vai ter plenitude e pensar assim, caramba, que vida maravilhosa é essa que eu tô vivendo? Não, não vai acontecer, amiga. Porque para você chegar nesse lugar, você vai ter que percorrer uma jornada que você mesmo desenhou em direção do que você quer. Não é a expectativa do outro. E esse é um caminho de você cumprir expectativa que é doloroso para todo mundo. Outro ponto do ser boazinha, que é uma coisa que eu tô tentando lidar, é que muitas vezes o ser boazinha, não ser boazinha não, muitas vezes você sair do lugar de ser boazinha vai ser automaticamente considerado que você é ruim, que você é ruinzinha, que você é maldosinha. E não é que você esteja agindo ativamente para prejudicar outras pessoas. É só que você está agindo para cuidar de si mesmo. Eu luto muito com isso na minha vida. Eu luto demais. Que é o cuidar de mim. E como cuidar de mim, às vezes parece para mim que eu estou descuidando de alguém. E como isso é doloroso para mim. Porque uma mulher foi feita para cuidar.
Como assim você vai deixar de cuidar de fulano de tal? Como assim você vai deixar de cuidar dos seus irmãos? Eu lembro que quando eu fui morar sozinha pela primeira vez, os meus irmãos me cobraram zero. Zero, 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 assim. Eles ficaram. Eu acho que meu irmão ficou um pouco chateado. Ou foi minha irmã? Alguém ficou chateado, tipo assim, ah, mas já é agora, sabe? Mas precisa ser agora. Não foi no sentido de não vá, não faça. Meus irmãos me apoiaram, eu tive que passar um período na casa da minha tia para conseguir juntar dinheiro e tal, porque em casa eu não conseguia. E aí minha tia me recebeu muito bem, inclusive a minha tia Irene, que eu sou apaixonada por ela, estou morrendo de saudades. E, e eles foram me visitar, então assim, eles nunca colocaram culpa sobre mim, mas eu coloquei culpa sobre mim. Eu coloquei a culpa de caramba, como assim eu vou parar de cuidar deles? Porque eram duas pessoas adultas, elas não precisavam mais de cuidar de ninguém. E ainda assim eu me senti culpada nesse nível. E eu continuei ao longo da minha vida me sentindo culpada por momentos em que eu só queria cuidar de mim. Eu só queria fazer por mim. Eu só queria me fazer feliz. Eu já me coloquei em tantas situações em que eu coloquei a outra pessoa como, sabe assim, você tem que me fazer feliz. Você precisa, eu estou com você para você me fazer feliz. Me faça feliz, não. Como assim você não vai me fazer feliz? Eu tô te fazendo feliz. Como assim? E essa dinâmica nunca teve retorno. Então, depois que eu aprendi que realmente é uma responsabilidade minha, mudou tudo. Mudou tudo do nível de que agora eu me levo para os lugares, eu me coloco e me tiro de relações, eu decido o que é que eu vou comer. Né? Eu acho que isso pode até ser bobo para muita gente, mas sabe quando você chega no restaurante com alguém e você fala assim, não, escolhe tu. A pessoa fala assim, tu quer comer o quê? Ah, tanto faz. Não, tanto faz é o caramba. Diga o que é que você quer comer. Diga o que é que vai te dar prazer na hora de se alimentar. Até nesse detalhe, eu era um pouco mais, não escolhe tu pra tu ser feliz, sabe? Porque eu achava que a outra pessoa feliz, ela ia me fazer feliz como retorno. Então hoje, até nisso, eu tenho esse cuidado. De vou no shopping com 15 amigas. Foda-se onde elas vão comer, eu vou comer naquele lugar ali. E graças a Deus, se minhas amigas não me cobram esse tipo de coisa, eu tenho outras relações que continuam sendo tóxicas na minha vida que eu ainda tô lidando, como é que eu vou sair dessa relação, mas graças a Deus não. E isso é uma culpa que eu sinto muito, que eu ainda estou aprendendo a lidar com ela, mas que num processo em que eu tenho entendido que para eu conseguir lidar com isso, sair desse lugar, eu entendi que eu tenho que ir para outra ponta. E aí entra uma coisa que eu tava louca para compartilhar com vocês tem dias. E que ontem eu tava gritando, feito louca pela minha casa. Que vocês acham que eu sou louca no Instagram, nos stories, eu sou louca dentro de casa, sou mais louca ainda dentro de casa. Porque eu tava gritando, agora você é ruim. Agora você é egoísta. Ah, Johanna, mas você é tão madura, não quero mais ser. Ah, Johanna, mas você é tão compreensiva, não vou mais ser. Ah, Johanna, tão bom que tu não julga as pessoas, vou julgar. Ah, Johanna, tão bom que tu tem uma escutativa, não vou mais ter. Agora eu quero falar. Agora eu quero ser ouvida. Agora eu quero ser respeitada. E quanto mais eu vou falando sobre isso, não só nesse espaço aqui, mas também nos outros, mas eu vejo que tudo isso que eu tenho colocado nesse lugar de ser ruim, de ser imatura, de ser maldosa, de ser egoísta, não é nada disso. É simplesmente eu me priorizando. É simplesmente eu decidindo por mim, eu continuar decidindo por mim e decidir talvez agora de uma forma mais intensa, sem se preocupar, porque às vezes eu tenho uma mania, não sei se vocês têm isso também, eu tô fazendo aqui um grande desabafo, e quem se sensibilizar e compactar com as minhas ideias, por favor, responda. Eu tenho uma grande mania de tipo assim, olha, eu vou fazer isso aqui por mim porque eu preciso fazer, desculpa. Desculpa que eu vou fazer isso aqui, que não tem nada a ver com a tua vida, sabe assim, que não vai te maltratar em nada, que não vai te prejudicar em nada. É simplesmente eu assumindo o meu lugar na minha própria vida, mas me desculpa porque eu vou fazer isso. Me desculpa porque eu não vou cuidar de você em detrimento da minha própria vida. Eu tenho essa coisa, sabe? Assim, essa coisa de pedir desculpa, essa coisa de. E agora eu não quero mais. Não quero mais. Me cansou, me chateou, me prejudicou. Ou então reclamou porque eu estou assumindo o meu próprio lugar na minha vida. Beijos, amor. Não quero mais. Não quero estar nessa relação. E é muito difícil tomar essa decisão porque envolve pessoas da minha vida que, cara, são pessoas que são muito importantes para mim. Que são pessoas que são importantes para mim. Mas que
Eu tô nesse processo de entender que isso não é ser ruim, mas que para eu conseguir, eu vou ter que dizer isso pra mim muitas vezes, sabe? Para eu conseguir parar de me colocar nessa jornada de ser boazinha e porque assim, tem o ser boazinha, certo? Que é ser boazinha é ser idiota. Ser boazinha é ser besta para as pessoas. Então tem o ser boazinha que é o ser besta para as pessoas. Aí tem o ser mal, ser má, ser bandida, zona pilantra. Esse lugar aqui, eu acho que ele realmente é da maldade. Eu acho que ele realmente é aquela pessoa que vai fazer alguma coisa que vai lhe prejudicar para se beneficiar, ou às vezes até só para lhe prejudicar mesmo. Eu acho que tem esse lugar aqui. E tem o lugar do meio, que é o lugar onde eu quero chegar, sabe assim? O lugar onde eu, tipo assim, falo, não, mas eu tô cuidando só da minha vida, eu não tô fazendo nada contigo, não. Não, mas isso não é um problema seu, eu tô só cuidando de mim. Eu tô só, sabe, ter essa coragem de falar desse jeito e tudo. Esse é o meu lugar, assim, meu objetivo de vida nesse momento, agora, com relação a esse aspecto que eu tô compartilhando aqui com vocês. Mas eu acho que para eu chegar nesse lugar do meio, eu vou ter que ter como meta o lugar lá de cima, porque enquanto eu tô pensando assim, não, eu quero ser equilibrada, aí eu fico entre, então eu tenho que tomar uma decisão que me prioriza e tem cuidado com outra pessoa. Eu tenho que tomar uma decisão em que eu estou cuidando de mim, mas eu também estou cuidando do outro. Eu tenho que tomar uma decisão em que eu tomo uma decisão por mim, mas eu também coloco o outro em uma perspectiva de cuidado. Isso avacalha. Isso avacalha completamente o meu processo. Não sei como é com vocês, não sei se vocês concordam comigo. Mas eu acho que para eu conseguir chegar nesse momento de equilíbrio, eu preciso ir para esse lugar como meta. Tipo assim, agora eu quero pensar em mim. Foda-se a outra pessoa. Gente, isso é um processo de tanto tempo. Você não tem noção. Agora parece que eu tô chegando em outro momento desse mesmo processo, mas que eu tô vivendo desde quando eu era casada. E aí, eu sinto que eu preciso disso. Eu preciso me colocar, tipo assim, agora eu quero ser imatura. Agora eu quero falar o que eu penso, independente do que a outra pessoa vai dizer. Agora eu quero, sabe, sustentar esse rajadão. E de eu falar o que eu penso. Porque até quando eu vou falar sobre. Que já é outra dificuldade, já é outro episódio. Como é difícil falar sobre o que me incomoda. E quando eu falar, a minha meta é que quando eu falar, eu não fale pedindo desculpa. Sabe assim? Isso é tão difícil pra mim. Fofoca de date. Eu fui pra um date agora. Sexta foi sábado. Acho que foi sábado. E até compartilhei com vocês que não ia dar episódio porque foi tudo muito bom, né? Foi realmente muito bom. Mas tem uma coisa que eu posso compartilhar com vocês. Que não é nem que não tenha sido bom. Foi um momento que foi muito mais meu do que nosso, eu e o rapaz. E que cabe pra eu compartilhar aqui com vocês nesse momento. Desde quando a gente chegou lá no lugar, ele é muito do toque, sabe assim, de ser carinhoso, de estar pegando e tal. E ele pegava muito nas minhas mãos e na minha coxa aqui perto do joelho, pra fazer um carinho e tudo. E como eu tinha acabado de chegar, foi a primeira vez que a gente foi se conhecer pessoalmente, eu conheci ele no Tinder. E como eu tinha acabado de chegar, eu tava me sentindo com hora de pegar em mim, sabe, assim. Só que de cara, eu não tive iniciativa. Falar assim, amigo, vem cá, para. Não tive. Eu fui deixando as outras coisas compensarem, sabe? Tipo assim, ele tá fazendo isso aqui que eu não gosto, mas tem essas 48 coisas aqui, outras coisas que eu estou gostando bastante. Então isso aqui eu vou relevar. Porque não era uma coisa que tava me deixando tão como o exemplo do primeiro episódio, que vocês devem lembrar muito bem. Não era uma coisa que mexia com algo básico meu. Era uma coisa que ainda estava ali sob controle. E aí existiu um determinado momento em que eu tive a oportunidade de falar sobre aquilo. Mas eu tô contando isso para mostrar para vocês como é difícil falar sobre o que me incomoda. E ainda assim, eu ainda falei assim, eu falei e eu disse assim, fique aqui só pelas mãos. Pega aqui nas mãos. Teve uma hora que eu peguei a mão dele do meu perna assim e botei na minha mão pra ele ficar segurando na minha mão. Tipo assim, se você tem que estar pegando alguma coisa, pega aqui na minha mão. Pega outra coisa não. Pega aqui na minha mão. Mas como é difícil trazer essas situações em que eu me sinto incomodada e que quando acontece, eu preciso encontrar, para eu conseguir expressar, eu preciso encontrar um jeito de falar aquilo para a pessoa sem colocar ela em uma posição desconfortável. Sendo que não é para me preocupar com isso. Não é para a gente se preocupar de tornar confortável a pessoa que está fazendo algo que nos deixa desconfortável. Espera que eu falar isso de novo.
pra ficar bonitinho eu fazer o rios. Nós não temos a obrigação de tornar a outra pessoa... Porra, de novo, tá muito difícil fazer esse rios. É porque eu não tô bem hoje, não. Mas tem um paciência, eu vou falar só mais uma vez, se não der certo, foda-se, vai ficar do jeito que tá. Nós não temos a obrigação de gerar conforto para uma pessoa enquanto a gente está tentando dizer para ela que ela está nos deixando desconfortável. Saiu! E ainda assim eu ainda tenho essa coisa, sabe? Então, eu acho mesmo que para eu conseguir chegar nesse lugar de equilíbrio, inclusive eu vou até cortar aqui, eu vou colocar todo mundo no foguete. Eu acho que se a gente quiser chegar nesse momento da vida, quem estiver passando por esse mesmo processo, de conseguir se priorizar 100% sem estar pensando, se preocupando como é que a outra pessoa está lidando, como é que a outra pessoa está recebendo, como é que a outra pessoa... Porque no final das contas a outra pessoa tem que cuidar dela mesma. Se a gente quiser chegar nesse momento, a gente vai ter que colocar como meta isso, de ser imatura, de se permitir ser imatura, de se permitir se priorizar, de se permitir se colocar em primeiro lugar, independente de quem está achando ruim. Porque senão a gente sempre vai ficar pensando em como gerar ali um conforto para essa pessoa que vai receber essa informação nova, como é que a gente coloca ali uma suspensão para que ela não sinta tanto o impacto, e isso automaticamente vai impactar o que nós estamos decidindo para nossa vida. E aí a gente vai ficar de novo naquela de, eu vou tomar essa decisão que é por mim, mas vou cuidar dela. Então a decisão que era 100% por mim já não é mais tão por mim assim. Eu já vou começar a flexibilizar isso que eu vou fazer para que a pessoa não se sinta tão mal com o fato de que eu vou me priorizar. Estão ouvindo como isso é absurdo? Como a vida é nossa e a gente tem que se fazer feliz, a gente tem que se preocupar com a gente, se cuidar, a gente tem que cuidar da gente. Porque o conforto do outro, o o conforto mesmo, acho que não tem outra palavra. O conforto do outro, que o outro precisa, é uma coisa que o outro precisa ir atrás e se preocupar. Não cabe a nós. Sabe, aquela coisa assim, eu vou falar o que eu preciso falar. Como o outro vai lidar com isso, como o outro vai receber, o que ele vai fazer com essa informação é um problema 100% dele. O que eu preciso sustentar é o que eu preciso para minha vida e como eu vou lidar com as consequências da minha decisão para mim. Inclusive, se a consequência foi esse outro querer se afastar de mim, porque eu estou me priorizando, beijos e tchau. Vá, pelo amor de Deus, não volte no nome de Jesus. Que é pra gente conseguir ter uma vida em que a gente se sente bem em estar nessa vida. E não viver uma vida sempre tentando buscar o que é confortável para o outro, responder a expectativa do outro, fazer o que o outro precisa, fazer. Enquanto você está cuidando do outro, não tem ninguém cuidando de você. Enquanto você está fazendo, realizando os sonhos que o outro quer que você realize, não tem ninguém realizando os seus próprios sonhos. Enquanto você está nutrindo e alimentando a vida que o outro quer que você tenha, quem está nutrindo e alimentando a tua própria vida? Assim, o que você quer, construindo o seu sonho, conquistando o que você quer fazer. É por isso que chega momentos na nossa vida que às vezes a gente passa tanto tempo nesse momento, que até empolgada agora, que a gente chega num ponto em que alguém fala assim, e tu, qual é o teu sonho? A gente não sabe qual é o nosso sonho. Eu tive nesse lugar. Há muito tempo uma amiga minha perguntou, a Bruna Dantas, que eu falo muito dela nos stories às vezes, falo muito às vezes, que ela perguntou, me o teu sonho qual é? Eu não sabia. Eu queria me formar em Direito porque era uma coisa que a minha mãe queria que eu fizesse. Eu queria, enfim, eu queria N coisas que eram coisas que outras pessoas queriam pra mim. Mas não era o que eu queria. E eu acho que eu só fui, e tanto que eu considero essa coisa de, essa jornada sobre a minha carreira de me tornar influenciadora, na verdade nem me tornar, é ser, porque eu já sou, uma coisa tão louca, porque é um sonho que é meu, sabe assim, é uma coisa que Deus tirou lá de trás, ele me lembrou que isso é uma coisa que eu queria desde os meus 14 anos de idade. E aí eu fico assim, cara, como assim? Eu tô vivendo um sonho, eu tô realizando um sonho que é meu sonho. Não é um sonho que outra pessoa sonhou pra mim, que loucura! Que loucura, que coisa louca! Eu fico falando isso nas minhas orações. Que loucura é essa, Senhor? Tá doido? Que loucura é essa? Porque eu cheguei nesse momento e depois de muito passar por situações em que eu lembrei do que eu queria. Sabe assim, eu lembrei do que é que fazia sentido pra mim. Eu lembrei e eu tenho conseguido cuidar de coisas que são o meu básico. Que às vezes a gente não é nada. Sabe assim, ó, estou emocionada de novo. Eu tô conseguindo cuidar de coisas. Eu priorizava tanto outras pessoas. No detalhe, tipo assim, não, se eu tenho dinheiro, eu vou ajudar essa outra pessoa aqui, que é importante pra mim. E eu acabava não me dando as coisas que eu queria. E agora eu digo assim, eu vou comprar, eu vou me mimar e eu vou comprar minha maionese. Eu sou louca por essa maionese. Eu sou louca por maionese. E eu sou louca por essa maionese. Ela é R$ 16. É caro pra uma maionese, mas vamos focar no valor. É uma coisa que eu gosto muito. Que custa R$ 16. Vocês não têm ideia
de quantas vezes eu já deixei de comprar a minha maionese de R$16 para eu ter dinheiro para mandar para outras pessoas, que são pessoas adultas, que podiam estar cuidando da própria vida. Então, chega, sabe? Eu fico muito emocionada por eu perceber como eu tenho mudado esses caminhos que eu tô trilhando. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque eu tenho fé em Deus de que eu estou aqui compartilhando e que outras pessoas vão comentar lá e falar assim da DM ou então aqui no comentário do Spotify. Caramba, eu não tinha pensado sobre isso e eu também tô fazendo isso. E sabe de uma coisa, eu também posso fazer isso aqui por mim? Eu posso largar de mão de cuidar dessa pessoa para eu cuidar de mim. Eu posso desistir de tentar cumprir a expectativa de outra pessoa para minha vida, para eu cumprir a minha própria vida, a minha própria jornada, realizar o meu próprio sonho, fazer as coisas que fazem sentido para mim. É só por isso que eu compartilho isso com vocês. Porque eu tenho certeza que quando eu falo, sabe assim, não é individual, essa dor não é individual. E se uma pessoa sentir isso, não precisa nem me falar, mas se ela sentir, e eu tenho fé em Deus que isso tem efeitos, eu vou sentir que eu cumpri meu papel. Sabe assim, de agora mais uma mulher vai realizar o sonho dela. Qual é esse sonho? Foda-se. Não importa, amiga. Não importa se o que tu mais quer é fazer um curso diferente na faculdade, é começar uma profissão nova, sei lá, se é comprar uma maionese de R$16, não importa. Pare, reflita, pense sobre o que é que você quer fazer, o que é seu. E se você pensar assim, caramba, eu não consegui pensar em nada. Então lembra do que é que quando tu gostava de fazer o quê? Tu gostava de pintar, tu gostava de dançar, tu gostava de. Não é pra tu descobrir o teu propósito a partir disso, não. É pra você voltar lá e fazer aquela coisa. Sabe assim, eu gostava muito de pintar borboleta. Eu, quando era criança, eu gostava de pintar borboleta com lápis de cor. Então, às vezes eu volto, eu desenho uma borboleta e eu pinto. Só pra eu voltar pro meu lugar, sabe assim, aquele lugar essencial, onde ninguém tinha me reprimido com coisas que, Johanna, você tem que ser boazinha, Johanna, você tem que falar baixo, Johanna, você tem que isso. Não, eu volto para aquele lugar. É só para eu voltar para aquele lugar. Quando a gente volta pro nosso lugar, que é nosso, de essência, o restante vai aparecendo. Nem se preocupe. Então, só lembra assim, o que é que tu gostava de fazer quando tu era criança? Gostava de correr no meio da rua, de brincar de pega-pega, bater em menino. Eu tenho uma amiga que era assim, a Daniele. Vou até mandar esse podcast pra ela. Ela subia em cima dos caminhão. Ela era bem doida, assim, pro que eu aprendia. O que era ser menina, ela era totalmente subversiva, inclusive amo. Então, volta pra esse lugar e vai fazer essas coisas, que aos pouquinhos tu vai se lembrar de quem tu era. E as novas proposições que vão te levar a uma vida mais autêntica vão aparecer. Vai aparecer. Nem te preocupa que vai aparecer. Você só precisa voltar pra si mesmo. Voltar pra quem você era, o máximo que você se lembrar. Tipo, se tu lembrar de alguma coisa que tu fazia na adolescência, faz. Se tu gostava mesmo de brincar de pega-pega, vai pra outra atividade. Fala comigo, vamos pro vôlei quarta-feira. Faz outra brincadeira. Volta a brincar. Volta pra tua infância. Lembra o que é que tu fazia e volta a fazer, que tu vai te lembrar. Vou finalizar esse episódio. Não esqueçam de comentar, falar pra mim o que é que vocês acharam. Eu também perguntei lá no Instagram sobre o que mais vocês querem que eu fale aqui. Eu tô falando muito dos meus próprios processos. E se vocês tiverem algum assunto também que seja compatível pra gente falar, porque eu também não vou falar de uma coisa que eu não sei, né? Eu não vou encher aqui o ouvido de você de besteira. Vamos, me fala, que a gente conversa junta. E eu fico esperando vocês falarem comigo, viu? Porque eu quero saber a opinião. Vocês sabem que eu sou carente de engajamento. Me respeitem, eu era uma pessoa ex... Como é que eu falei no começo? Ex-dependente de validação masculina, agora eu quero validações femininas, tá bom? Vamos me ajudar aí no meu processo. E vamos compartilhar o podcast com os amigos que é pra eu ficar uma blogueira famosa e muito rica. Tá bom? É só o que eu tô querendo agora. Mentira, eu quero mudar a vida de vocês. Me perdi no personagem. Desculpa, gente. Podemos finalizar? Acho que eu vou chorar mais um pouquinho. Beijos.